Tudo posso para vocês de todo o Brasil. E olha, no último registro divulgado pela Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, foi constatado que entre janeiro e setembro de 2015 foram realizados no Brasil 5.891 transplantes de órgãos envolvendo coração, fígado, pâncreas, rim e pulmão. O ideal seria que 9.000 transplantes sejam realizados anualmente. Porém, mesmo com essa estimativa, a situação ainda permanece bastante delicada, São nada menos que 37.762 brasileiros à espera de órgãos. Mais da metade de pacientes está aqui em São Paulo. E hoje o principal inimigo da doação de órgãos é a recusa familiar. E no programa de hoje a gente recebe o Dr. Lima, ele que coordena a Comissão de Remoção de Órgãos da Associação Brasileira de Transplantes, para falar da importância de como ser um doador. Doutor Lima, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela presença inicialmente, Dá uma pausa no seu trabalho, que acredito que não deve ser fácil, doutor? Não, a rotina do dia a dia é um pouco cansativa, mas ela é extremamente gratificante. Importante, exatamente. É um assunto muito importante, Como que é o Brasil na evolução de doação de órgãos? Como tem sido nos últimos tempos, doutor? Olha, o Brasil ele tem uma posição muito peculiar no que se refere a transplante de órgãos no mundo como um todo. O Brasil é o segundo país no mundo em número de transplantes realizados. Nós perdemos apenas para os Estados Unidos. Eles fazem pouco mais de 25 mil, nós chegamos a fazer 23.500 transplantes de órgãos sólidos. A França faz pouco mais de 12 mil. Só com uma diferença. Aqui, 95% dos transplantes são feitos pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, portanto, gratuitamente à população. Então, esse é um dado positivo, para ser comemorado por toda a sociedade. Mas doutor, peraí, se você tem um número, você tem 200 milhões de pessoas, a França tem quantos milhões de pessoas? E tem 12 mil, Aí nós usamos não só o número absoluto, mas nós usamos uma taxa em medicina. Então, o número de doadores por milhão. O número de doadores. Então, isso, não só em número absoluto, mas proporcionalmente, o Brasil é o segundo país do mundo em transplantes realizados, perdendo apenas para os Estados Unidos. Esse é um bom sinal. Mas o que acontece, que é muito comum no Brasil? Nós poderíamos e deveríamos estar fazendo muito mais transplantes, como você salientou na abertura. Por quê? O principal componente de toda essa cadeia é o doador. Certo. Se não houver doador, não há transplante, ponto final. No Brasil, há uma sobra de potenciais doadores. Porque a maioria dos nossos doadores, ele é mais jovem, que é a média mundial, e ele é vítima de acidente, de trauma ou de violência. E, infelizmente, pelas nossas condições sociais, isso é muito comum no Brasil. Então, nós temos uma sobra de potenciais doadores. De tal forma que, por exemplo, Estados Unidos e Espanha, eles chegam a usar mais de 60% dos seus potenciais doadores. O que eu quero dizer com isso? De todas as pessoas que entraram em morte cerebral, que é uma condição irreversível, eles conseguem usar 60% desses. E a gente consegue usar quanto? Pouco mais de 20%. A diferença é gritante. A diferença é gritante. Que a gente tem de gente. Então, nós fazemos muito, mas ainda nós temos muitas pessoas na fila e a mortalidade na fila é muito alta. Entendi. Então, naqueles meses que antecedem ao transplante, mais da metade das pessoas morrem antes que chegue um órgão. Hoje não pode doar quem tem uma patologia, seria isso, uma doença? Seria, doutor? A princípio, todas as pessoas são potenciais doadores. Há condições clínicas que excluem aquele potencial doador, ou seja, não permite que ele vire um doador efetivo, a depender da doença que ele tem e do receptor. Mas, de uma forma geral, quem tem uma doença infecto-contagiosa, como aguda, uma infecção bacteriana, uma meningite, uma infecção viral aguda, infecção por HIV, a princípio é descartado. Há um pouco de controvérsia quanto a isso. Os Estados Unidos estão quebrando um pouco esse paradigma quando o doador é HIV positivo e o receptor é HIV positivo. Mas isso é uma questão técnica muito específica, de uma forma geral. E quem tem doença oncológica, câncer, à exceção do câncer de sistema nervoso central, o câncer cerebral primário, também não pode ser doador. Depende da localização desse câncer. Depende da localização. E o que a pessoa faz para doar esse órgão? Por exemplo, eu lembro da época que a gente colocava... Você lembra disso? Lembro, colocava na carteira de identidade. Sou doador ou não sou doador? Ou sou só doador, não me lembro direito. Hoje em dia ainda vigora essa lei? Como que funciona? Como que a gente decide ser doador? Acho que o primeiro passo é a pessoa tomar contato com esse tema ser abordado dentro da família, que isso vire
um assunto do cotidiano da sociedade que entre para a agenda de discussão da sociedade como um todo, e basta que a pessoa revele aos seus familiares, aos seus amigos mais próximos, que ela tenha vontade, na eventualidade de ela entrar nessa condição de se tornar um doador. Ponto. Não precisa colocar na cédula de identidade, na carteira de motorista. Se ela quiser deixar isso nas mídias sociais, a maior delas, você já tem essa opção de ir lá e marcar. Nós conseguimos esse... Mas aonde? No Facebook? No Facebook. Ah, dá para você marcar? Eles por conta da solicitação brasileira, eles colocaram essa opção. Eu não sabia disso. A pessoa pode colocar lá no seu perfil, ela coloca, se declara doador de órgãos e aparece na linha do tempo dela e fica registrado lá. Não há necessidade de deixar nada por escrito. Basta que relate aos seus familiares para que a família saiba, numa eventualidade como essa, que aquela pessoa tinha o desejo de se tornar um doador de órgãos. Ponto. No Brasil, nós trabalhamos com doação consentida, independentemente daquela pessoa ter relatado em vida que desejaria ser doador ou não, se ela tiver afirmado que deseja ser, mas nesse momento a família não aceitar a doação, a captação dos órgãos não é feita. Tá, então tudo depende da família Da depois. família. Da família. Não adianta você falar, não adianta. Mas o importante é falar. É falar. Para a família falar, não, Fica ele ciente. queria... Era uma vontade em vida. Exatamente, Isso é uma verdade. vontade em vida. Exatamente. É muito pouco provável que a família diga não, sabendo que aquela pessoa tinha manifestado em vida o desejo de ser um doador. Existe muito trabalho para você recolher esse órgão? Como que é? Eu já vi várias reportagens que você fica 3 ou 4 horas com o coração, por exemplo, andando até o doador, né, o doador até a pessoa que recebe a doação. O que acontece? Os potenciais doadores surgem em qualquer lugar do Brasil. Né? E os centros que fazem o transplante, o implante, são concentrados nas regiões sul e sudeste. Mais da metade dos transplantes do Brasil são feitos em São Paulo. Então, muitas vezes, tem que buscar esse órgão, na maioria das vezes, da periferia de São Paulo, nas cidades do interior ou em outros estados. Então, você tem que se deslocar. Então, você precisa ter um sistema que funcione como uma linha de produção, com todo mundo bem treinado. Desde quem faz o diagnóstico da morte cerebral, notifica, começa os cuidados com aquele potencial doador, todo o trâmite burocrático que tem que ser feito, toda a avaliação que tem que ser feita de compatibilidade imunológica, tudo isso tem que ser feito antes de você escolher para quem vai o órgão doado. Feito todo esse trâmite, se a família concordar, então as equipes são notificadas. Então, nesse período já se viu, e existe todo um programa específico para esse computador que determina qual é a sequência do receptor, para coração, para pulmão, para rim, para pâncreas. Hoje é um assim cadastro nacional, então, doutor, não é isso? Praticamente, ainda não é. Por quê? E isso também não é fácil de se fazer, de se montar. Por quê? Como o coração, como os órgãos variam muito em tempo de tolerância fora do corpo, eu posso ir buscar o tempo de tolerância do coração, por exemplo, idealmente de 4 horas. 4 horas é retirar o coração, fazer o transporte, implantar e ele voltar a bater. Então, isso limita até onde eu posso ir buscar um coração. Ao passo que o fígado, por exemplo, tolera 18 horas, o rim 24 horas fora do corpo, bem acondicionado. Então, eu posso ir buscar um fígado no Acre, mas eu não posso buscar um fígado além de Brasília, considerando o tempo médio de deslocamento. Então, se tem um coração aqui em São Paulo, uma pessoa que está próxima na fila de Roraima, por exemplo, ela não vai nem ser ofertado. Porque o coração não. Tem como. Pode ser ofertado eventualmente o fígado, o rim, pâncreas também não dá tempo, o pulmão também não dá tempo. Doutor, tem uma idade limite para essa doação? Hoje em dia não existe mais idade limite, porque a pessoa pode doar tanto órgão sólido como tecidos. Então pode doar córnea, pele, osso, artéria, veia. E se ela não tem nenhuma doença crônica degenerativa importante, a princípio ela pode ser doadora até o final da vida. Uma pessoa saudável, realmente, aos 90 anos de idade, foi a óbito de causas naturais. Ela pode doar eventualmente algum órgão ou tecido. Agora, coração, existe uma limitação para o receptor, então nós não usamos doadores acima atualmente. Isso tem mudado, de 65 anos. Quando eu entrei, comecei a minha especialização em transplante, eram 60 anos o doador, hoje já são 65, possivelmente isso vai também subir. Mas para os outros órgãos, para fígado não tem limite de idade. Quando é muito jovem também, tem que ter uma compatibilidade por idade ali, né? Tanto do doador como do receptor. Quando você tem, para alguns órgãos, por exemplo, coração, pulmão, fígado também, você tem que ter uma compatibilidade de tamanho. Então, por exemplo, você não consegue colocar um coração de um adulto numa criança, porque você não consegue fechar, mesmo no adolescente. Você não consegue espaço suficiente para que o órgão fique acomodado ali. Então, para alguns órgãos, além da compatibilidade imunológica, sanguínea, você tem também a compatibilidade de peso, altura, tamanho.
Então, tudo isso... Por isso que fica bem difícil. Tem que ter um número maior de doadores para poder... Exatamente. Agora, como o cadastro de medula óssea. Doutor, Quanto mais precisa, gente, mais chance. O que precisa para a gente poder avançar nesses números? Avançar nessa realidade de doação de órgãos, aumentar isso potencialmente no Brasil? Falar sobre o assunto. Então, primeira coisa, quando você pega os dados do Registro Brasileiro de Transplantes, o principal empecilho para que a gente aumente o número de transplantes hoje no país é a falta de doadores efetivos. E o principal componente hoje é a recusa familiar. Então, eu brinco sempre o seguinte, nós nos acostumamos, de alguns anos para cá, a assistir às sessões do Poder Judiciário, né? Principalmente as sessões do Supremo. E quando termina aquela sessão, você fica olhando sem saber quem ganhou, quem perdeu, quem vai ser preso, quem não vai, porque você não entende absolutamente nada do que está sendo falado. E eu tive recentemente um professor chamado Reinaldo Polito, que ele dizia o seguinte: quando você tenta passar uma informação técnica para uma pessoa e ela não entende, a culpa é sua. Então, nós não estamos conseguindo conversar com a sociedade de forma que as pessoas vejam o tamanho do problema. Né? Já são quase 50 mil pessoas em fila, já são quase 200 mil transplantados. Se nós formos considerar que eles estão, por exemplo, fazendo hemodiálise, nós subimos esse número para quase 1 milhão de brasileiros. São pessoas que ficam 4 vezes por semana, 6 a 8 horas por dia ligados a uma máquina. Nossa. Você acha que essa pessoa trabalha? Você acha que ela tem vida social? Você acha que ela tem qualidade de vida? Né? Se nós aumentarmos o número de transplantes, mais rapidamente as pessoas são alocadas à fila. Então, na verdade, nós não temos só 30 mil, 50 mil pessoas em fila, nós temos muito mais do que isso. Só que você aumenta o tratamento clínico antes de colocá-la na fila. Porque a pessoa entrou na fila, ela entra... É uma corrida contra o tempo. E que, infelizmente, ainda hoje, na maioria das vezes, a pessoa morre antes do órgão chegar. E por que a família recusa tanto? E que preconceito que existe com relação à doação? Existe uma série de dúvidas. Primeiro, acho que essas dúvidas são absolutamente naturais, porque transplante ele coloca morte e vida lado a lado. Então é que quem começa a trabalhar com transplante... Ninguém quer falar da morte, Ninguém quer falar da morte. E você não é treinado para isso na faculdade de medicina, né? Que eu acho que é um equívoco da formação do médico. Mas você começa fazendo aquilo que as pessoas gostam menos, como qualquer área, qualquer profissão. Você começa fazendo a avaliação de doador e fazendo a captação, que é triste, né? Porque geralmente é uma pessoa saudável, por um evento agudo, muitas vezes de forma violenta, perdeu a vida. Então, acho que é absolutamente natural que as pessoas tenham dúvidas, porque elas, né, vão ser abordadas num momento extremamente difícil. Mas acho que a gente tem que passar para as pessoas é que o processo é extremamente seguro, né? Que a fila no Brasil ela é respeitada, ela não é quebrada, não tem quebra da fila. Em São Paulo, a fila ela fica aberta aos familiares, a pessoa que é alocada na fila. Por exemplo, eu fui alocado na fila para receber um coração, perfeito? Eu entro no sistema, uso o meu CPF, crio uma senha e fiscalizo toda a fila de coração do estado de São Paulo, de todas as equipes. Quantos doadores foram ofertados, quem aceitou, quem recusou, o motivo da recusa, a posição na fila, quem foi colocado em prioridade, o motivo. O próprio paciente a sociedade vai fiscalizar. É o método mais efetivo e mais barato. Os próprios... Porque eles cobram. Doutor, as pessoas que vão receber a doação que ficam... Vocês descartaram esse doador que apareceu não sei onde, mas só não dava para usar? É ótimo, melhor coisa. Então, isso funciona bem. Então, não há quebra de fila. Eu costumo brincar o seguinte: quem é corintiano, fanático como eu, e tive assim, o privilégio de conviver, fui amigo pessoal do Dr. Sócrates, né, um dos maiores ídolos, se não o maior, da minha geração, o maior ídolo. Ele morreu na fila aguardando por um fígado, não chegou a tempo. Não houve quebra de fila. Não, isso funciona bem no Brasil, isso é respeitado. Então, acho que é uma coisa a ser falada. Acho que na questão do preconceito ainda, né, infelizmente, né, mas em proporção até menores, existe a própria questão religiosa, né? Sim, algumas pessoas, por conta disso, não permitem nem a transfusão de sangue, né? Isso é lamentável, né? Isso foi uma coisa que a gente se preocupou e eu fiz questão, assim, de ir atrás de todas as grandes, os grupos religiosos, das lideranças, e todos se manifestaram favoravelmente. Não há nenhuma religião, mesmo as que são contrárias à transfusão de sangue, que são favoráveis ao transplante e à doação. Então, isso até a gente colocou nas mídias, nos sites, olha, não há nenhuma religião que seja contra. Outra dúvida muito comum, eu vou deixar, meu familiar não vai ser atendido para virar um doador? Isso não existe, né? Porque você só começa os cuidados depois que você confirma a morte cerebral. E para confirmar a morte cerebral, a legislação brasileira é a mais dura, a mais rígida do mundo. Precisam ter 2 médicos diferentes, né, com intervalo
de 6 horas entre um exame clínico e outro e precisa de um método de comprovação. Na maioria das vezes é o Doppler transcraniano. Enfim, precisa de um exame para comprovar. E tudo isso fica à disposição das famílias, fica só da família do doador, o material do doador, do receptor ou do receptor, né, para que não haja esse contato. Tudo isso fica à disposição do Ministério Público, então todo o processo é aberto, né, para que não paire esse tipo de dúvida, para que as pessoas não tenham esses receios, essa desconfiança geral que existe tudo aquilo que é público, tudo aquilo que é do governo. As pessoas que recebem a doação, elas não se sentem gratas o suficiente para fazer essa divulgação? É muito comum, né? Tanto aquele que tem um eles familiar ou que recebeu, então? são divulgadores. Então é muito comum que eles criem associações, né? Então nós temos um número cada vez maior de associações com pessoas que receberam órgãos transplantados e com familiares de doadores. Então, porque elas veem as dificuldades. Sei. Elas sentem as dificuldades da equipe que quer fazer, de quem está na fila, e vê todo o trâmite, às vezes o empecilho burocrático, às vezes a falta de infraestrutura. Então, as pessoas querem ajudar de alguma forma. Então, são pessoas que funcionam como divulgadores. Perfeito. Doutor Lima, muito obrigado, então, pela presença. Vamos relembrar que qualquer pessoa isso é pode Maria, doar esses órgãos. Qualquer pessoa, que a gente não precisa escrever na carteira de identidade, só comunicar à família. E a família, assim sendo, tem que respeitar, né, a sua vontade, opção, né? de ser um doador. Divulgar, falar cada vez mais sobre o assunto, né? Falar para a mãe, falar para o pai, falar para o irmão, falar para os filhos, para os sobrinhos. Pode falar até brincando, quando eu morrer eu quero doar. Exatamente, mas deixa isso, tocar no assunto. Tocar no assunto, isso é importante mesmo. Doutor, muito obrigado. Obrigada. Eu agradeço, foi muito prazer. boa a bastante nossa conversa aqui. Exatamente. Nós vamos fazer um intervalo, gente. Nós vamos continuar no próximo bloco falando sobre doação de órgãos, mas aí sobre os aspectos emocionais. A Lucy Gamaíro vai estar com a gente aqui, ela é terapeuta, vai falar sobre esse assunto, que existe uma certa complexidade, né, Maria Cândida, sobre isso. Porque lidar com a morte não é fácil, não, né? de forma alguma, né? Você nunca acha que vai chegar e, de repente, acontece. Bom, intervalo, tudo posso, então já volta.